Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre nossos sentimentos. E o recado aqui é: não ignore os seus sentimentos. Sejam eles de raiva, de ódio, não importa, né? Porque quando é um sentimento bom, é claro que a gente não ignora. Quer dizer, algumas pessoas podem até ter algum tipo de trauma e querer ignorar sentimentos bons e tá ali frio e calculista, né? Mas hoje eu quero falar especialmente dos sentimentos negativos. Então, assim, muitas vezes a gente tem algum tipo de sentimento negativo e a gente quer ignorar, tipo, ai, eu senti uma coisa ruim, só não, para, esquece isso, vamos ficar felizes, vamos levantar o astral e tal. Não que é exatamente errado você fazer isso, só que a questão aqui não é você ignorar esse sentimento, a questão é você deve acolher e entender esse sentimento. Em alguns momentos, o sentimento que você tem, ele quer ser somente acolhido, quer que você sinta ele, deixe ele passar e que depois você vai viver sua vida. Já certos sentimentos, certas cenas que você tem ali na sua cabeça, certas sensações, elas necessitam de cura, elas necessitam de que você entenda elas. Por isso que muitas vezes você tem algum certo tipo de sentimento, pensamento ou lembrete, né, do passado várias vezes, porque ele necessita de espaço, ele quer ser reconhecido, ele quer ser entendido, compreendido e acolhido. Então eu vou te dar um exemplo aqui de memória e sentimento. Então muitas vezes você tem algum tipo de memória de algo que te aconteceu e você vive ignorando esse sentimento, essa sensação, essa memória que vem, enfim. E me responde aqui com sinceridade: ignorar tá dando certo pra você? Você ignora esse sentimento e nunca mais você tem esse sentimento. Você ignora esse pensamento, essa lembrança e nunca mais eles aparecem? Não, porque quando a gente ignora algum sentimento, algo que a gente sinta, a gente está simplesmente jogando para debaixo do tapete. E o que acontece quando a gente joga para debaixo do tapete? Chega uma hora que tá uma montanha de sujeira que a gente jogou para debaixo, que ela vai transbordar, ela vai sair, vai precisar que limpe de alguma forma. É que nem o copo quando vai enchendo, né? Tem aquela última gota e você explode, às vezes, em um momento que não tinha necessidade, ou você começa a se remoer por dentro ali com alguns sentimentos que, se você tivesse tratado do início, não iria acontecer isso. Então, vamos dar um exemplo aqui da inveja. Às vezes você pode falar, ah, eu não sinto inveja de ninguém, porque inveja é coisa de gente tal, eu não sinto inveja nem nada, ou aquela inveja branca, né, que não existe, inveja é inveja, e é do ser humano, né, então o ser humano às vezes ele sente inveja. Tem gente que alimenta essa inveja, fica sentindo cada vez mais ela forte ali, tem gente que ignora, né, então acha que eu sinto inveja, não vou ficar pensando nisso. Tudo bem, você não alimentou essa inveja, mas ela tá ali, ela veio, ela aconteceu e ela precisa ser acolhida. Então, o que eu normalmente faço quando eu sinto algum sentimento? Vou te dar um exemplo. Eu senti inveja de alguma situação, de alguma coisa. Primeiro, eu reconheço. Eu falo, pô, eu sentindo uma sensação estranha. Eu acho que essa sensação que eu tô sentindo é inveja. Aí eu já paro comigo mesma, escuto o meu corpo e penso: por que que eu senti inveja dessa pessoa, do que ela tem e tal? Por quê? Aí eu começo a perceber que de repente eu senti inveja porque eu queria muito aquilo também. Coisas que eu não tive na infância e que talvez agora eu ainda não possa ter, coisas que eu quero almejar, ou simplesmente eu também queria estar feliz, queria estar bem com a vida, né? Então, quando eu faço isso, a partir desse momento que eu entendo e que eu acolho, esse sentimento, essa inveja que eu estava sentindo se dissipa, sai. E eu dei o exemplo da inveja, assim, gente, não é uma coisa recorrente que acontece comigo, é mais um exemplo, né, de coisas que já aconteceu. Então, na questão também do trabalho, no meio em que eu trabalho, né, muitas vezes os clientes, eles estão falando com vários corretores ao mesmo tempo, tá? E é o direito deles? É o direito deles. Só que assim, já aconteceu comigo várias vezes de eu estar ali com o cliente, passar todos os empreendimentos para ele,
visitar ele várias vezes no meu dia de folga, ir lá com ele, e na hora dele fechar a venda, ele fechou com outro corretor que não tinha dado nenhum amparo para ele. E depois, é claro, ele viu que deu problema e voltou a falar comigo, já aconteceu várias vezes. E assim, mesmo que eu não tenha ganhado nada, eu ainda retribuo de uma forma positiva, só que eu sinto uma sensação negativa. Eu sinto ali uma raiva dentro de mim, pensando: caramba, eu fiz todo o trabalho e depois, na hora da venda, o cliente vai comprar com outra pessoa? É normal, simplesmente normal sentir raiva e um sentimento de injustiça pelo que eu fiz. Só que antes, no começo, eu ficava pensando assim: não, eu vou ignorar. Vamos partir para o próximo cliente, vamos esquecer isso daí. Só que, como eu disse, no meio de trabalho é meio que normal essas situações acontecerem, né? Do cliente e decidir comprar com outro corretor, tá no momento de compra e largar o corretor de 10 anos para comprar com outro. Enfim, acontece, né? Então eu comecei a falar assim: não, vou ignorar isso daí, não vai acontecer de novo. Mas daí acontecia. Aí eu parti para o outro polo, eu comecei a ficar com raiva e comecei a ir questionar esses clientes, alguns, né? Não é profissional fazer isso, mas eu sou um ser humano, então eu acabei fazendo algumas vezes. Fui perguntar, falei assim: você veio aqui, você quer ser atendido por mim ou pelo outro corretor? Você tem que se decidir, né? Só que também isso não me fazia bem, porque eu invadia o espaço do cliente, que era um direito dele de escolher com quem ele quer ser atendido, né? E eu acabava ficando ainda com mais raiva, porque alguns não respondiam, outros eram grosseiros, então às vezes acontecia alguma discussão e eu não estava sendo nem um pouco profissional. Então eu comecei a pensar: como que eu posso agir com isso? Então, quando aconteceu de novo, eu observei de outra forma. Eu fui mais racional e tal, e pensei, senti, né, a raiva, a frustração que eu tava ali, tava pesando, senti ela, e pensei assim: bom, eu fiz o meu trabalho certo? Fiz o meu trabalho certo. E por que que eu tô sentindo essa sensação? Eu tô sentindo essa sensação porque eu trabalhei duro e a pessoa decidiu comprar com outro. Mas daí eu pensei: isso pode acontecer ao contrário também. Às vezes um corretor estava conversando várias vezes com o cliente, aí ele chegou no momento de compra, gostou de mim e decidiu comprar comigo. Então, são ossos do ofício, são coisas do trabalho. E eu fui tornando isso cada vez mais normal. É óbvio que no começo eu ficava forçando isso, mas agora já é natural. Quando acontece alguma coisa assim do tipo, eu vou entrar em contato com o cliente, ele fala: eu já comprei. Antes eu queria saber: você comprou com quem? Comprou com quem? Eu falo assim: parabéns pela conquista, e parto pro próximo. Mas por quê? Porque eu soube tratar isso, né? E essa daqui é uma experiência minha, mas para você pode ser outra coisa de repente. Então, são vários exemplos aqui que eu posso dar desses sentimentos, né, que eles vêm até você. E eu tô falando tudo isso porque, gente, quando esse sentimento vem até você, que normalmente é um sentimento bem denso, que você não consegue nem pensar e nem se concentrar em nada. Você só consegue pensar na raiva que você tá sentindo, na inveja, no ódio, na tristeza, na mágoa. Você só consegue pensar nisso e não consegue mais fazer nada. Se você tá fazendo alguma coisa ali, você faz tudo mais ou menos e fica pensando na resposta que você vai dar, no que você deveria ter falado, fica remoendo aquilo, ou simplesmente pensa: não, vou ignorar, mas daqui 5 minutos o pensamento vem. Vou ignorar, daqui 10 minutos o pensamento vem. Você vai dormir, você sonha com aquilo, entendeu? Por quê? Porque você precisa ter coragem de entender, de compreender por que você sente determinados sentimentos. É absolutamente normal. Você é um ser humano, você não vive só de alegria e felicidade. Você está aqui para compreender todos os sentimentos. E você compreende eles, entende e por fim você os acolhe. Então vai chegar um momento que você nem precisa compreender mais esses sentimentos, porque não é porque você compreendeu eles, acolheu eles, que eles não vão vir mais. Porque assim, enquanto você for um ser humano, você vai ter esses sentimentos pelo resto da sua vida, porque eles vêm, é coisa assim, coisa normal do ser humano mesmo, acontece, né? Então, depois de um tempo, quando você começa a tratar, a entender e se acolher, depois de um tempo você não vai precisar mais ficar pensando o porquê que eu tô sentindo esse sentimento. Você já vai entender, você já vai saber: poxa, eu sou um ser humano, eu senti isso. Então, agora, muitas vezes agora quando acontece alguma coisa, assim, do tipo, questão de trabalho e tal, que é o que mais pega pra mim, né? Eu falo assim:
eu senti isso porque eu sou um ser humano, enfim, tá tudo certo. E assim, agora é tão mais leve pra mim, é tão mais fácil falar disso, só que assim, hoje em dia é fácil pra mim entender esse sentimento, só acolher, eu não preciso nem entender mais, eu só acolho, falo, vem aqui, tristeza, raiva, vem, eu entendo, sinto ela e tchau. Volto pro meu polo da alegria, da gratidão, que é onde eu quero estar. Só que nem sempre foi fácil. E o intuito desse vídeo aqui é falar para você que você precisa estar atento. Você não tem que deixar de sentir as coisas, você não tem que ignorar seus sentimentos. O sentimento, ele tá te mostrando que alguma coisa não tá errada, que alguma coisa tá errada. Ele tá mostrando para você que ele quer ser acolhido, que ele quer ser entendido. E é isso, somente isso. A partir do momento que você entende, que você acolhe, você vê esse sentimento se desfaz, se dissipa, ele some e você volta pro polo que você estava antes, né? Que é o polo da gratidão, da felicidade. Então, gente, não ignorem os sentimentos, entenda-os, acolha-os e trate da melhor forma possível. Se trate com carinho sempre, com respeito. Você merece, você é um ser humano, você vai errar e não tem problema nenhum com isso. É errando que se aprende. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!